Fala galera, beleza? Tranquilo? Só na paz, professor Dudu. Pessoal, a gente vai estar trabalhando aqui a parte de química, beleza? Então pessoal, vamos aqui foco na lousa, vamos observar o nosso primeiro assunto que a gente irá trabalhar, que é ligações químicas, né? Aquela parte inicial para a gente entender como funcionam as coisas, como é que é uma ligação química, qual que é a função da ligação química no meio da química, beleza? O que é essa minha ligação química? Pessoal, olha aqui, ó, é a união de dois ou mais átomos de elementos químicos iguais ou diferentes que vão buscar a estabilidade, formando assim moléculas. Olha aqui para mim. Bem, na vida, todo momento a gente trabalha, a gente vai para um lado, vai para o outro buscando a estabilidade, seja no casamento, seja ali num serviço, né? Na química também acontece assim com as molequinhas, com os elementos químicos. Alguns elementos químicos não estão estáveis, eles procuram mais estabilidade. Como que eles vão adquirir isso? Por meio das ligações químicas, ok? Foco na tela. Então, quando a gente olha aqui uma molécula, por exemplo, como H2O, eu tenho uma ligação química entre átomos de hidrogênio e oxigênio, garantindo a estabilidade dessa minha molécula. Ou, por exemplo, a gente tem aqui o nosso sal de cozinha, NaCl. Eu tenho elementos químicos diferentes, fazendo uma ligação química e trazendo estabilidade para os meus dois átomos, ok? Beleza? O que seria essa estabilidade? Isso é muito importante. Ó. Estabilidade está relacionada à busca de completar a camada de valência do átomo. Pessoal, isso é muito importante a gente entender o que é essa camada de valência, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a estabilidade, a tão sonhada estabilidade do meu átomo, é buscar completar essa camada de valência, olha isso aqui, ó, respeitando a regra do octeto. Isso daqui que vai estar nos mostrando a estabilidade do nosso átomo, do nosso elemento químico. Então, quando a gente fala de camada de valência, regra do octeto, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é uma coisa chamada de distribuição eletrônica. Bem, vamos entender um pouco sobre essa palavra, distribuição eletrônica. Olha aqui para mim. Distribuição, distribuir, organizar, rearranjar. Eletrônica, os elétrons. Quando a gente fala de ligação química, é impossível a gente não conversar sobre essa distribuição eletrônica. E é por meio dessa distribuição eletrônica que vai estar nos ajudando, vai estar nos indicando como que eu vou estar adquirindo ou atingindo essa estabilidade do meu átomo. Beleza? Foco na tela. As ligações químicas são divididas entre iônica, covalente e metálica. Meu Deus, como que eu vou fazer? O que eu faço? Calma, vamos lá. Vamos entender o que é essa estabilidade. Vamos conversar de regra do octeto. Entendendo isso aí, a gente adquire a nossa estabilidade e lá na frente, nas aulas futuras, a gente sabe se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente, se é uma ligação metálica. Quando vai acontecer uma ou quando vai acontecer outra. Beleza? Foco nosso aqui, entender a estabilidade e foco na regra do octeto, por meio da nossa camada de valência. Continuando, regra do octeto. Pessoal, regra do octeto, em resumo para vocês, foram esses dois cientistas aqui, ó. Newton Lewis, não é aquele Newton da física, viu, pessoal? Então a gente costuma mais chamar ele de Lewis, ok? E o Kossel, que é um físico alemão, ele surgiu por meio de observação de que, ó, presta atenção nisso aqui, gases nobres. Tem algumas características, por exemplo, que eles tinham a tal estabilidade quando eles tinham nossa camada de valência preenchida por 8 elétrons. Olha aqui para mim. Em outras palavras, regra do octeto. Octeto vem de 8. Beleza. Como que ele surgiu, como que ele chegou nessa regra do octeto, nessa estabilidade? Bem simples. Eles analisaram alguns elementos químicos, um grupo seleto de elementos químicos, que eu vou estar apresentando para vocês, chamado de gases nobres. Pessoal, esse nome gases nobres foram dados a esses elementos químicos devido ao fator de que eles não são muito reativos. Em outras palavras, não gostam de fazer ligação, porque já estão estáveis. E o que garantia essa estabilidade? Nossa regra do octeto, porque lá na camada de valência, que eu falei anteriormente, ele tinha 8 elétrons lá completinho. Então vamos aqui, foco na tela, vamos entender o que é a nossa camada de valência. Bem, a nossa camada de valência é a camada mais externa do átomo. Então, a camada mais externa do meu átomo. Então, quando eu tenho meu átomo ali, a gente tem, né, as camadinhas com os elétrons. Essa camada mais externa que contém átomo é chamada de camada de valência. Então, se eu quero atingir a estabilidade
Eu quero que essa minha camada mais externa, conhecida como camada de valência, tenha 8 elétrons. A gente vai ter que descobrir isso por meio dessa distribuição eletrônica. Então, o nosso parâmetro são os gases nobres. Quando a gente fala ali de ligação química, eu sou um elemento químico, o meu sonho é ser estável como um gás nobre. Mas um gás nobre eu não posso ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação química. Vou fazer uma ligação química com outro elemento químico para garantir a minha estabilidade, garantir os meus 8 elétrons na camada de valência. Minha regra do octeto na minha camada mais externa. Continuando, foco na tela. A partir da nossa teoria ou regra do octeto, ela fala o seguinte: o meu átomo ele adquire a estabilidade quando possui os meus 8 elétrons na minha camada de valência. Camada de valência a gente já descobriu. Camada mais externa, olha aqui, está escrito aqui para a gente, para ficar mais fácil. Ou, é uma pequena exceção, 2 elétrons na minha primeira camada. Essa exceção, eu vou falar para vocês, já vou dar um spoiler aqui, ó. Isso vai acontecer com o elemento hidrogênio, hélio. Hélio é um gás nobre, viu, pessoal? Hélio não gosta de fazer ligação química. O hidrogênio gosta, né? H2O, ó, o hidrogênio fazendo ligação aí, beleza? Então, são algumas exceções do meu gás nobre hélio, que ele fica estável apenas com 2 elétrons. Vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Mas em tese, em teoria, a nossa regra do octeto, eu adquiro a estabilidade quando eu possuo 8 elétrons, regra do octeto, 8 elétrons, a camada de valência, ou seja, a camada mais externa do meu átomo. Beleza? Continuando aqui, vou apresentar para vocês aqui os nossos gases nobres. Tem a nossa tabelinha periódica, a nossa grande ferramenta aí que a gente utiliza na química. A gente pode estar utilizando, professor, eu tenho que decorar todo elemento químico da tabela periódica? Não, você não é doido. Você precisa do quê? Identificar propriedades, beleza? Então, foco na tela, olha só. Minha tabela periódica está de azulzinho aqui, ó. Esses elementos de azul são conhecidos como gases nobres, pessoal. É ali no grupo 18, a última coluna da minha tabela periódica. Aqui naquela última coluna da tabela periódica, que são os grupos 18, estão os nossos gases nobres. Gás nobre, metido, não quer fazer ligação química. Tem até uma piadinha assim, ó. Eu queria ser estável, eu queria ser estável como um gás nobre, mas o gás nobre fica estável com 8 elétrons, mas só fica estável com você. Beleza? Então, uma cantadinha aí barata, mas só para a gente entender que o gás nobre não gosta de fazer ligação. Então, olha lá. Olha na tela. Os gases nobres possuem esse nome devido à alta estabilidade, que é tão estáveis, regra do octeto, massa, e, consequentemente, sua quase rara ligação com outros elementos químicos. Olha aqui para mim, ou seja, gás nobre não gosta de fazer ligação química. Ele já está estável, ele já está tranquilo. Agora, se você é um elemento químico, não está estável, trata de fazer uma ligação química. Fica tudo certo. Foco na tela. Eles fazem parte do grupo 18, está aqui de azulzinho, né, nossa tabela periódica, e são pouco reativos, ou seja, não fazem ligações químicas com frequência. Nas condições, na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Ah, olha aqui. Então quer dizer que um gás nobre pode fazer uma ligação? Sim, dependendo da pressão e da temperatura. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, no nosso ambiente, é muito raro, eles não gostam, ok? Então tem que ser em condições adversas. Em resumo, gás nobre, muito estável. Gás nobre, 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência, camada mais externa do meu átomo, beleza? Exceção, hélio, que é um pouco diferente. Foco na lousa, olha aqui, ó, distribuição eletrônica dos gases nobres. Pessoal, vamos lá. Distribuição eletrônica dos gases nobres, ele fala o seguinte: o gás nobre chega na configuração eletrônica, um átomo pode chegar na configuração eletrônica de um gás nobre para poder ficar estável, doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Olha para mim. Então quer dizer que um átomo pode doar elétron, um átomo pode receber elétron e um átomo pode compartilhar elétron. Ah, professor, e próton? Existe doação e próton? Não. Distribuição eletrônica, ok? Quando a gente fala de distribuição eletrônica, só mexe com elétrons. A ligação química ocorre lá na camada de valência, lá na camada mais externa, lá na camada, né, mais longe do núcleo, envolve apenas elétrons. Ou seja, doando, ou seja, recebendo, ou seja, compartilhando. Eu faço tudo isso para o quê? Imitar a configuração eletrônica, ou seja, como que os elétrons estão distribuídos de um gás nobre. Se eu adquiro a configuração eletrônica de um gás nobre, isso quer dizer que eu estou estável. Beleza? Tranquilo? Foco na tela. Olha lá.
Primeiro elemento químico, eu tenho o hélio. O hélio, a distribuição eletrônica dele é 1s1, 1s2. Olha aí. E agora, ele tem mais elétrons para distribuir? Não. Então o hélio é a nossa exceção que fica estável com 2 elétrons. Por quê? Porque eu só tenho 2 elétrons. A única camada que ele adquire, que ele possui, está lá os 2 elétrons completando ela. Então se eu faço uma ligação química aqui, vamos fazer eu foco na tela aqui, vamos fazer uma distribuição eletrônica? Vou fazer do neônio, ó. Como que é a nossa distribuição? Então o neônio tem 10 elétrons. Então fica ali, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Quando a gente for contar aqui, o que acontece? Olha só, eu tenho 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. Beleza, opa, já descobri alguma coisa. Então eu descobri que o meu hélio, que é a distribuição eletrônica dele, está aqui, né? Vamos apagar isso aqui só rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. O que é a camada de valência, pessoal? Camada de valência é isso daqui, ó. É a camada mais externa. Aqui eu tenho a camada 1, aqui eu tenho a camada 2. Olha aqui a camada mais externa, não é a 2? Vamos somar os elétrons? 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. 8 elétrons é o quê? A regra do octeto. Por isso que traz estabilidade. Vamos fazer de um outro elemento químico? Olha só. Eu vou fazer agora do argônio. O argônio, ele tem 18 elétrons. Ó, distribuição eletrônica. 1s2, desceu, 2s2, 2p6, desceu, 3s2, 3p6. Vamos contar aqui para ver se está certo? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Mais 6, 18. Beleza. Olha aqui, ó. Camada de valência, a camada mais externa. 6 mais 2 costuma dar 8, né? 8 elétrons. Então, aí, ó, a nossa regra do octeto. Vou fazer um exemplo agora, por exemplo, do nosso um elemento que não está estável. Então, deixa eu apagar aqui o neônio. Olha só, um elemento que não está estável, só para a gente ter um pouco de noção. Vou fazer o do cloro. Bem, o cloro, pessoal, ele tem 17 elétrons. Foco aqui na distribuição. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos contar? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 5, 17. Isso, o cloro tem 17 elétrons. Está certinho a minha distribuição eletrônica. Só que eu tenho um problema. Camada de valência não é mais externa? 2 mais 5, eu tenho 7 elétrons. O cloro está bem aqui, ó. Ele é um gás, olha aqui para mim. Ele é um gás nobre? Não, o cloro não é um gás nobre. O cloro precisa fazer ligação química para ficar estável? Precisa. No começo da aula, foco na tela aqui só para vocês verem. Do exemplo desse aqui, ó. NaCl. Olha o cloro fazendo ligação química para ficar estável. Olha para mim. Argônio é um gás nobre? É. Camada de valência dele, não tem 8 elétrons? Tem. Ele é um gás nobre. Está estável. Está tranquilo. Olha o cloro. Foco na tela. Cloro de vermelhinho é um gás nobre? Não. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Está estável? Não. Ele faz ligação química? Faz. Agora, quando ele fez a ligação química, o que acontece? Agora, ele está estável. Aí ele imita a configuração eletrônica do argônio. Beleza? Isso que é a ligação química. Eu fazer rearranjos de átomos de elementos químicos, beleza? Buscando a minha estabilidade por meio de doação, por meio de recebimento ou de compartilhamento de elétrons. E no meio dessa bagunça toda eu consigo imitar a configuração eletrônica de um gás nobre, por natureza são estáveis, e assim eu também fico estável. Beleza? Foco na tela, vamos dar continuidade. Olha as configurações eletrônicas, pessoal, dos nossos gases nobres. O hélio eu falei que é uma exceção. O hélio é um gás nobre. Olha aqui o nosso héliozinho aqui, ó. Ele é uma exceção. Mas eu tenho um neônio. Olha o neônio. Camada de valência dele, 2 mais 6, dá 8 elétrons. Olha o argônio, que a gente acabou de fazer, 2 mais 6, ele também tem 8 elétrons na camada de valência. Olha o criptônio,
2 mais 6, ele também tem 8 elétrons. 2 mais 6 também tem 8 elétrons. 2 mais 6 também tem 8 elétrons. Olha aqui para mim, pessoal. Então, o gás nobre é conhecido por gás nobre, esse nome nobre, devido à sua baixa reatividade, ou seja, ele não tende a fazer ligação química com os outros elementos químicos, devido ao fato de que eles já são estáveis. E o que garante a estabilidade do meu gás nobre é que, na sua camada de valência, camada mais externa, camada mais longe do núcleo, ela possui 8 elétrons, respeitando assim a nossa regra do octeto. Beleza? Então, uma coisa interligada à outra. O que me garante um elemento químico ser estável? Regra do octeto. Regra do octeto me diz que para um elemento ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Temos exceções? Obviamente. Mas vamos seguir a nossa linhagem, nosso raciocínio, que a gente vai entender como vai funcionar as coisas. Como que eu vou pensar de que maneira que vai acontecer uma ligação química, se vai ter que doar, se vai ter que receber, se vai ter que compartilhar. Por meio da distribuição eletrônica e por meio da análise, se os elementos químicos envolvidos ali nessa ligação são metais ou ametais, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso quando a gente entrar a fundo, quando a gente fala de ligação iônica, quando a gente fala de ligação covalente, quando a gente fala de ligação metálica, né? E a gente vai entender, a gente vai começar a analisar as situações, certo? Dependendo da situação, ligação iônica. Dependendo da situação, ligação covalente. Mas antes disso tudo, eu preciso ter em mente, eu preciso saber fazer uma ligação, uma distribuição eletrônica. Por meio da distribuição eletrônica, eu preciso ter o tato de identificar a camada de valência, camada mais externa, né? E analisando essa camada de valência, eu ver a quantidade de elétrons que eu tenho ali, para eu começar a pensar, doa, recebe, compartilha, beleza? Então, só para ter uma ideia, quando a gente faz de ligação, quando a gente fala de ligação, distribuição eletrônica, vamos fazer uma distribuição eletrônica geral. Então, eu tenho a camada 1, eu tenho a camada 2, eu tenho a camada 3, eu tenho a camada 4, eu tenho a camada 5, 6 e a 7, né? Em outras palavras, a gente tem até letra para isso aqui. Eu tenho a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, vamos fazer a nossa distribuição eletrônica. Vamos fazer de azulzinho aqui, ó. De roxinho, na verdade. Aí vem, começa 1, S2. Completou a camada 1. A gente desce para 2, ó. 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, desce para cá, ó. 4, S2, 3D10. Sempre na diagonal. 3D10, a gente fica 4, P6, 5, S2. 4, D10, 5, P6, 6, S2. 4, F, 14, 5, D10, 6, P6, 7, S2. 5, F, 14, 6, D10, 7, P6. A gente terminou a nossa distribuição eletrônica. Isso, por meio dessa distribuição eletrônica, a gente vai identificar, né, se vai ter 8 elétrons na camada de valência ou não. Então, a gente vai descendo sempre em diagonal. Ó. Do 2 eu passei para o 3, do 3 eu passei para o 4, 3D10, 4P6, 5S2, sempre a gente vai descendo, seguindo essa nossa ordem, beleza? Esse aqui é o nosso sentido. Vamos porque a setinha? O nosso sentido de como a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Então, pensando nisso, vou colocar alguns elementos químicos aqui para a gente identificar se são gases nobres, se fazem ligação, como é que vai funcionar. Primeiro, vamos colocar o nosso oxigênio. O oxigênio, pessoal, quando a gente olha na camada, lá na tabela periódica, ele vai ter 8 elétrons, né? A tabela periódica desse O aqui ficou meio feia, então aqui ficou melhorzinho. Esse oxigênio, quando a gente analisando a tabela periódica, a gente vai fazer a distribuição. Então começa, ó, 1, S2, 2, S2, 2, P4. O que me importa? Me importa a camada mais externa, que é essa daqui, ó. É a camada 2. Então o que eu vou fazer? Ó? 2 mais 4, eu tenho 6 elétrons. Olha aqui para mim.
O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Não, professor, mas você acabou de me mostrar que o oxigênio tem 8 elétrons, ele respeita a regra do octeto. Cuidado, ele tem 8 elétrons. Mas na distribuição eletrônica, analisei que na camada de valência, camada mais externa, que no caso ele é a camada 2, eu tenho apenas 6 elétrons. O oxigênio tem que fazer ligação? Obviamente. Por quê? Porque ele não está respeitando a nossa regra do octeto. Cadê os nossos 8 elétrons? Beleza? Continuando. Se a gente fazer aqui o nosso, né, a gente já fez ele, mas eu vou fazer de novo. O neônio, ele tem 10 elétrons. Então fica, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Olha a diferença do neônio para o oxigênio. O neônio na última camada, que é essa aqui, a camada de valência, ele tem 2 mais 6, ele tem 8 elétrons. Ah, então aqui já está estável, ele é um gás nobre. Beleza? Tem mais elementos que a gente pode fazer uma ligação, uma distribuição eletrônica aqui? Tem, ó, vamos fazer o do nosso magnésio. Magnésio tem 12. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se a gente for contar, aonde está a camada de valência dele? Está aqui, ó. Ele só tem 2 elétrons. É sempre a camada de valência, pessoal, que vai estar importando. Olha aqui para mim. Camada de valência, camada mais externa, ela que participa de ligações químicas. Porque as internas já estão preenchidas, as internas já estão ok. Eu preciso preencher agora as externas. E assim é por último que preenche. Beleza? Tem mais elemento químico? Tem. Vamos fazer o do cálcio, né? Do potássio. Do potássio, o potássio tem 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 opa, aqui, p6, 4s1. Vamos contar? 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 18, 19. Certinho. Camada de valência está aqui, ó, por último. Eu só tenho um único elétron. Beleza? Olha aqui para mim. Por meio da distribuição eletrônica, eu consigo identificar quantos elétrons faltam para um átomo, quantos elétrons é necessário para ele doar, quantos elétrons é necessário para ele receber, quantos elétrons eu preciso para compartilhar. Por meio dessa distribuição eletrônica, eu consigo identificar se está estável ou se não está estável. Eu tenho que analisar a camada de valência, camada mais externa, e por meio dela acontecem as ligações químicas. Beleza? Então, pessoal, a gente está encerrando essa parte por aqui, foi a parte inicial ali de ligações químicas, beleza? É muito importante a gente entender esses conceitos iniciais para trabalhar nosso futuro e nossa química. É muito bom a gente entender ligações químicas, que facilita bastante nas nossas aulas futuras aí que a gente vai estar trabalhando, beleza? Então, a gente aprendeu aí o que é um gás nobre, a gente aprendeu o que é uma estabilidade, a gente aprendeu por que eu faço uma ligação química. Lembra sempre da estabilidade? Não, quero ser estável também. A gente entendeu sobre camada de valência, o quão importante a gente fazer essa distribuição eletrônica bem certinho, para a gente chegar na nossa camada de valência de forma correta, e por meio dessa camada de valência de forma correta, a gente conseguir identificar se precisa fazer ligação química, se não precisa, e com as aulas futuras a gente vai entender que tipo de ligação que vai acontecer, mas essa é a base, né, do nosso estudo inicial. Então, precisa que essa base aqui seja bem forte, para que aguentar o conhecimento crescer, né? A gente entender mais facilmente os conteúdos futuros. Beleza? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula, que também a gente vai estar continuando com ligação química. Tamo junto e tchau! Obrigado!